Bem-vindos à aula número 4. Hoje a gente vai falar sobre protocolos eficazes com combinações. São formulações equilibradas para tratamentos capilares específicos. Lembrando que aqui são formulações que a gente já botou em avaliação, já fez o uso na prática, só que tudo vai variar conforme a avaliação que você vai fazer no seu espaço. A avaliação é o que dá o pontapé principal e o norteio para a tua terapia. Então, cuidado se você tem alguma restrição a algum óleo essencial, se você está impossibilitado de usar, por exemplo, uma argila nesse momento, não use. Utilize um outro princípio terapêutico nesse início. Aqui a gente optou por fazer alguns exemplos de alguns problemas decorrentes, né, na nossa pegada do dia a dia e trazer isso à nossa realidade de aplicação terapêutica. Então a gente trouxe aqui o exemplo da androgenética, que é algo muito comum, é algo que a gente rotineiramente trata nos nossos espaços, né? E a androgenética, ela tem algumas particularidades vistas numa visão microscópica, numa visão do microscópio eletrônico. Então a gente tem uma diversidade de diâmetros de haste capilar, mais de 20% desse campo visível, eles têm alguma diferenciação, miniaturizações, um afinamento muito intenso. Nós podemos ver sinais peripilares, que são halos amarronzados naquela saída do fio, na região perifolicular. Nós temos o aumento de unidades diminuição das unidades foliculares únicas, né? Então, a gente tem alguns folículos com predominância de 2, 3 folículos e nessas áreas a gente já observa uma diminuição, a gente observa um folículo por unidade folicular e muitas vezes ele já apresenta algum problema em si, afinamento ou miniaturização progressiva. Aumento de fios miniaturizados e velos. Então a gente já tem essa diferenciação e quanto mais o tempo passa sem fazer um bloqueio, sem fazer um tratamento decorrente, a gente começa a ter um excessivo número de velos, que são aqueles fios terminais. E aqui a gente trouxe uma realidade dentro da nossa aplicação de produtos. A gente fez alguma combinação aqui, como um exemplo, que seria a argila branca como uma forma de peeling em algum manipulado cosmecêutico para você fazer o uso home care, por exemplo, uma vez por semana. E na sua sessão de terapia, fazer uma formulação, por exemplo, com argila verde, hortelã-pimenta para ser aquela pegada estimulante, a lavanda francesa para dar aquele toque sutil na melhora tecidual e a palma rosa para dar o excedente de hidratação. Então, aí nós conseguimos fazer atuações diversas. Estimular a corrente sanguínea, que é necessário nessa região da androgenética. A gente tem essa pegada anti-inflamatória, por quê? Porque nós temos ali um processo inflamatório decorrente na região própria do folículo capilar. Podemos ter patologias associadas, então essa parte anti-inflamatória já pegaria num contexto geral. Nós temos esse efeito antioxidante, remoção de toxinas. Por exemplo, os efeitos psicossomáticos geram grande estresse nessa região e com isso partículas de íons muito estáveis, que são os radicais livres. Então, as argilas com uma composição aromática bem feita pode dar essa pegada antioxidante com força. Ela é hidratante, porque a gente vai fazer o uso de um carreador líquido e toda essa desobstrução local com entrega mineral vai sim promover uma melhora tecidual, uma melhora de movimentação do aporte sanguíneo, da oxigenação, da chegada de nutrição, nutritivos, como acabei de falar. A mineralização já vai vir por conta das argilas, né? Essa alta entrega, e toda essa composição bem equilibrada vai ter um alto poder bactericida. Lembrando que essas peles, quando a gente tem uma patologia em processo de desenvolvimento, a gente tem ela mais suscetível a patógenos. Então, é algo que precisa ser constantemente revista. O outro exemplo é o eflúvio, também é bem recorrente, né, a procura por esse problema nos nossos espaços de atendimento, que é aquela queda difusa com evolução flutuante. Ela tem fundos desencadeadores diversos, pode ser emocional, um problema intestinal, então ela tem diversas vertentes que pode gerar essa queda abrupta. Ela tem essa recessão bitemporal que geralmente é observada, as regiões temporais em forma triangular mais proeminentes
e com menos quantidade de fios, o volume capilar diminui, a queda variável dos fios, e na tricoscopia ele não é muito específico. Então, o que a gente faz? A gente observa todos os componentes que a gente vê na microscopia eletrônica, com o aparelhinho, e a gente junta com uma visão macro. Para quê? Para traçar um perfil todo avaliativo desse nosso cliente dentro de um padrão de eflúvio, dentro de uma queda ativa. E nessa ótica, a gente formulou também compostos que poderiam estar ajudando nesse meio celular a dar novo suporte aos novos aos folículos que estão em desenvolvimento, aqueles que estão em inatividade, aqueles que estão passando por processos diferentes do que seria o natural. Então, a gente colocou novamente o peeling da argila branca. Ele é utilizado principalmente nessas formulações prontas para que tenha uma quantidade pequena de argila, uma dose suficiente para fazer o estímulo necessário, a limpeza necessária e não ser tão agressivo, tão irritativo ou entregar ativos a mais do que eu deveria. E ali do lado a gente já fez uma formulação com a argila negra e alguns óleos chaves. O alecrim, por exemplo, que dá esse tônus tecidual, tônus celular, ele vai dar esse aporte sanguíneo de leve. O ylang-ylang, que melhora toda a concentração de células, aquele aporte de células de formação dos novos folículos. A palma rosa, que entrega essa melhora tecidual com essa pegada de hidratação. E tudo isso para quê? Para melhorar a estimulação da corrente sanguínea, fortalecer as células de formação dos novos fios, ter essa força na parte antioxidante, hidratar essa pele, nutrir também. Mineralização vem por conta dessa argila negra e sempre ter o cuidado da ação das bactérias, dos patógenos em si que estão presentes naquela região. Toda a depreciação de um couro cabeludo, ele abre portas a patógenos. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidadozinho a mais de, nas nossas sessões, atuar junto com um agente bactericida, fungicida, né? Para a gente ter desassociações com outros problemas recorrentes. Um outro caso bem interessante que tem aparecido com frequência nos nossos espaços é a alopecia areata, né? É um problema não cicatricial, né? A gente tem a inatividade ali dos folículos, apresenta uma variação das áreas de atuação, porque ela não é bem definida, as falhas aparecem em diversas regiões, e muitas vezes não somente no couro cabeludo, né? Mesmo não sendo nossa área de atuação fora dessa região, a areata ela tende, em alguns casos, a sobrepor essas áreas peladas em outras regiões. Os fios eles podem apresentar características como fios quebrados, fios distróficos, em forma de chama, ponto de exclamação, pontos pretos que ainda não saíram muito bem do folículo, eles ficam inertes ali naquela região, entre outras características. E um protocolo desenvolvido para esse tipo de caso é a argila branca. Vocês notaram que a argila branca, quando ela é bem equilibrada em uma formulação, ela pode ser usada em praticamente todas as patologias, porque ela vai ser sutil em ação nessa região. Ela vai sempre ter uma mineralização equilibrada. E a formulação que nós optamos aqui foi a argila negra com hortelã-pimenta, palma rosa e bergamota. Uma combinação para melhorar o aporte sanguíneo, para melhorar a hidratação, e a bergamota com a calmia do tecido e ser um agente anti-inflamatório. Vão ajudar na estimulação da corrente sanguínea, a ser antioxidante. Todo o processo de alopecia areata, ele deixa um residual de radicais livres muito intenso. Então, trabalhar com agentes antioxidantes nessa região é muito interessante. E não somente nessa região, porque quando temos um processo autoimune atuando nessa região, a gente não sabe onde que ele pode aparecer novamente, se ele vai aparecer novamente. Então, não atue somente na região pelada, atue em todo o couro cabeludo, já faça uma prevenção em todo o restante. Isso pode diminuir, por exemplo, em grande porcentagem,
o número das falhas, o aparecimento de áreas peladas com maior intensidade. Então, sempre já dê um aporte terapêutico em toda a região. Faça uma entrega de mineralização, porque as argilas já dão esse tônus mineral. Faça essa propriedade bactericida, porque quando você tem esse processo autoimune, você já diminui, né, essa proteção de pele que nós temos. E, no geral, a maioria dos casos de alopecia areata que nós vemos recorrente tem um fundo emocional. Então, atuar, por exemplo, com alguns óleos essenciais, né, o exemplo da bergamota, para dar aquela pegada emocional, diminuir aquele quadro de excitabilidade, faz com que a gente agregue serviços terapêuticos dentro de uma terapia capilar. Um outro exemplo também, bem clássico, a alopécia fibrosante frontal. Na ausência, nessa patologia, a gente observa a ausência de ossos foliculares e pelos velos, a gente tem uma destruição desses folículos, a gente acaba tendo uma região fibrosada, a gente não tem mais ósteos inativos, a gente realmente inativou completamente eles, a gente perdeu eles, né? A gente fica aquela região com um tecido bem diferenciado. A gente pode observar escamas peripilares leves, que são formações próximas né, em torno do folículo capilar, em crescente, então ele vai avançando pela extensão do fio. A gente pode ver outras características como piritortes, pelos quebrados, pontos pretos isolados e pode apresentar pontos vermelhos glabelares. E o eritema é variável, que é aquela vermelhidão intensa. A gente pode até ter leve diferenciação tecidual no toque. Então fica realmente uma pele bem diferenciada e ela precisa de cuidados. Às vezes a região já não comporta mais fios, mas ela precisa de cuidados tanto quanto a região ainda dominada por fios. A alopécia fibrosante frontal, a gente criou alguns padrões aqui de formulações, são só exemplos, mas que podem nortear muitas pessoas que já têm uso, já fazem uma terapia com alguns clientes nesses casos. Novamente o peeling com argila branca. A argila verde ela pode aqui ser associada com a lavanda francesa, que ela é altamente anti-inflamatória. Esses quadros de fibrosantes, elas têm um processo inflamatório muito recorrente, muito agressivo, então trabalhar com anti-inflamatórios é algo bem necessário. A palma rosa para dar esse tônus celular, com a pegada de hidratação intensa, e a melaleuca aqui para trabalhar a parte de equilíbrio dos patógenos, porque pensem, é um tecido fibrosado, é um tecido que perdeu totalmente as características iniciais, então ele fica altamente suscetível. Trabalhar sobre melaleuca ou com óleos com essa pegada bactericida, fungicida é importante, é necessário e com frequência. Tudo isso é utilizado para quê? Para a gente poder ter um quadro anti-inflamatório coerente, a ação antioxidante em cima dessa pele que está altamente injuriada, hidratar, nutrir e mineralizar ela num todo, fazer ação bactericida e fazer leves estímulos sanguíneos, porque da corrente sanguínea vai vir o principal, que é a parte sistêmica, do aporte sanguíneo, dos nutrientes que vêm do sangue, vem essa oxigenação. Só que nesses casos, na atividade da patologia, a gente não pode fazer grandes movimentações, grandes estímulos, para não piorar o quadro. Mas tudo sutilmente, tudo trabalhado numa formulação equilibrada, eu consigo dar esse tônus da vascularização sutilmente, com homeostasia. E para as demais circunstâncias, aqui a gente só deu alguns exemplos, com algumas formulações, lembrando novamente que tudo isso foi feito sobre uma ótica de eu posso fazer essas formulações para o meu cliente. Ele não tem nenhuma restrição, nenhuma contraindicação para uso principalmente dos óleos essenciais. Nessas demais circunstâncias, que variam entre tantas outras patologias, a gente vai avaliar, a gente vai fazer a ótica toda da avaliação, a avaliação escrita, a conversa com o cliente, a avaliação macro, a avaliação micro, né? E a ação toda vai ser voltada às características.
já que nós tricologistas, nós terapeutas, a gente não dá diagnóstico, mas a gente trabalha sobre toda essa ótica que a gente está observando, as características de cada patologia, de cada problema que a gente pega no nosso cliente, a fim de traçar um plano de ação. Então, eu fiz toda uma avaliação coerente, agora eu venho com um plano de ação. Eu volto no meu material, eu volto em todo o meu conhecimento escrito e arquivado para traçar essa meta, né, que eu vou apresentar ao meu cliente. Então, aqui no próximo quadro, nós criamos uma tabela da tricologia aromática. Aqui, por exemplo, nós temos alguns óleos chaves dentro da terapia capilar, eu coloquei alguns exemplos, e ao outro lado da imagem, a gente colocou a ação terapêutica desejada. Então, você vai ligar pontos conforme a orientação do óleo essencial e da característica observada. E você vai fazer a união necessária com todas as características e os óleos mais adequados a isso. Lembrando que observe a quantidade de óleos que você escolhe. Entre 1, 2, até 3 óleos, numa formulação bem equilibrada, você já tem um grande resultado visto mais à frente. E mais ao lado, eu coloquei algumas orientações que é importante você observar, principalmente na hora de fazer uso dos óleos essenciais. A gente tem os cardiopatas, as crianças, as aplicações invasivas que são os intradérmicos, o botox, gestante, feridas extensas, medicamentos, neoplasias, tudo isso não são bem restrições, mas são medidas de cautela, medidas que a gente precisa observar e evitar em alguns momentos, quando a gente não tem muita certeza da aplicação ou quando a gente está nesse início, né, de trabalho na terapia capilar. Aqui eu deixei as referências bibliográficas para vocês pesquisarem depois. E eu termino essa aula deixando uma frase muito bacana que é: o investimento em conhecimento sempre paga os melhores juros. Ou seja, investir em conhecimento sempre é benéfico, sempre vai agregar no serviço de vocês, ok? Espero que tenham gostado da aula, a gente se vê em breve.